Graça e paz, queridos irmãos, amada igreja, mais uma vez, com grande alegria no coração, gostaria de compartilhar com os amados, né, de princípios da palavra de Deus, princípios que nos ajudam, né, o tempo inteiro, né, na nossa vida, no dia a dia, quer de forma individual, né, quer no nosso relacionamento, né, com as pessoas que nós amamos, a nossa família, pessoas que não são da nossa família, né, no trabalho, né, com vizinhos. Todos os nossos relacionamentos são princípios eternos que Deus propôs para aqueles que o amam, né, que são dele. E hoje, voltando para a nossa aula da EBD, estamos relembrando, né, o estudo da nossa EBD, são princípios tirados de Josué 3. Né, Josué 3, quando Deus abre ali o Rio Jordão para que o povo passe. Aí em Josué 4, depois de Josué ter instruído o povo, né, os líderes de cada uma das tribos, a tomarem para si uma pedra. E daquelas 12 pedras, eles fazerem um memorial, para que aquilo lá fosse lembrado, né, por outras gerações. E aí ele vai falar claramente, né, o nome do nosso estudo, o título do nosso estudo é Pergunta de Criança, baseado em Josué 4:6. Né? Depois de tudo isso ter acontecido, essa passagem pelo rio, depois de eles terem feito esse memorial, né, com as pedras, haveria um dia em que os filhos perguntariam sobre aquelas pedras. Para que isto, Josué 4:6, nós lemos o seguinte: para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês. Então haveria um tempo em que os filhos, né, uma segunda geração, perguntaria sobre aquelas coisas, né, e os pais, né, a liderança, deveriam passar de geração a geração os prodígios, os sinais, né, de Javé, de Jeová, começando ali no Egito, né, as pragas e tudo aquilo. Então, como eles saíram de forma vitoriosa, e o desfecho, né, do exército egípcio ao tentar seguir, né, o povo, né, para tentar destruir o povo de Deus. Então, de uma forma semelhante ao que aconteceu com a questão do mar, o rio se abriu e ali Deus, né, através de Josué, instrui o povo, a liderança, a colher pedras e daquelas pedras fazerem um memorial, e daquele memorial seria uma lembrança de algo, da fidelidade de Javé para com o seu povo. Algo que com certeza em algum momento despertaria a curiosidade dos filhos, e os pais deveriam, né, responder sobre a fidelidade de Javé diante de todas aquelas circunstâncias. Então nós vemos aqui o princípio que nós vemos desta lição é exatamente que Deus trabalha em etapas, em processos. Mas antes de nós continuarmos, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de nos reunir, de aprender com a Tua palavra eterna, né, que jamais passará, e essa palavra que nos alcançou, né, quando foi exposta a cada um de nós entendemos a nossa necessidade desse Salvador bendito, e nós fomos recebidos, né, fomos presenteados com a Tua graça, com essa fé salvadora, e tendo recebido a Jesus como Salvador, nós começamos a nossa vida, né, com Deus. Então não foi a religião, não foram obras, nada disso. Foi o Teu poder para salvar aqueles que em Ti confiam. Então obrigado pela Tua palavra, Salvador, obrigado pelo Teu povo, pela igreja, por esses princípios. Em nome de Jesus, seja honrado e glorificado. Amém. Então, irmãos, dessas 12 pedras que foram tiradas, né, do rio para serem um memorial da fidelidade de Deus,
nós estamos tirando princípios, né, cada pedra simbolizando um princípio. Então nós falamos já sobre santidade, vimos, né, outros, a questão de companhias, né, mais companhias. E hoje, eu mudando só um pouquinho a sequência, eu gostaria de falar sobre esse nosso Deus como um Deus de processo. Nós sabemos, né, que Deus criou, na criação, por exemplo, que Deus poderia, por uma pequena palavra, apenas uma palavra, poderia ter criado todas as coisas de imediato. Mas o que nós vemos ali, que no primeiro dia o Senhor fez algumas coisas, e no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto. Então, no sétimo dia, ele descansou, né, das suas obras, ele concluiu a obra. E nós vemos essa questão do processo em toda a palavra de Deus. As coisas acontecendo de uma forma assim, gradativa. Nada acontece como que por mágica, né, do dia para a noite. Sempre existe um processo envolvido. Então nós vemos, até na questão da oração, por exemplo, pedir, buscar e bater, né? Nós vemos em personagens como Ana, num primeiro momento estéril, foi e buscou o Senhor, e jejuou e chorou, ao ponto de ser tida, né, como se estivesse embriagada, mas o Senhor respondeu a sua oração e lhe deu, e nos deu Samuel, um grande profeta do Velho Testamento, um grande homem de Deus, né, apontando a vontade de Deus para o povo, sendo um sacerdote de Deus ali diante do povo de Israel. Então nós vemos em Ana, nós vemos em Davi, o pequeno Davi, né, o pastorzinho Davi, mas Deus o chamou no primeiro momento para derrotar o grande Golias, mas com certeza para ser um rei, para fazer parte, né, da linhagem messiânica, né, Jesus, filho de Davi, e através da linhagem de Davi nós temos recebido o Messias que vai governar o milênio por mil anos. Então nós vemos sempre Deus trabalhando de uma forma processual, né, gradativa. E aqui no texto, a pedra, dessa vez exatamente essa pedra do processo. Josué 3,13, eu leio para os irmãos, essa que é a nova atualizada. 3,13 nós lemos o seguinte: quando as plantas dos pés do sacerdote, quando que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, irmãos, olha que benção, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, quando as plantas dos pés, não era nada um tipo de cajado, nada, a planta dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão, irmãos. Olha que bênção. Mas nós vemos, além de ser, claro, um milagre, mas nós vemos exatamente a questão do processo. Elas estavam lá, né, correndo, os peixes, tudo ali, a vida, né, mas no momento, apenas no momento exato, que os pés dos sacerdotes pisaram ali, é que o Senhor operou o milagre, irmãos. Então isso é maravilhoso, irmãos. Isso deveria nos encorajar a continuar firme, meus irmãos, sabe? Quantas vezes eu imagino quantas derrotas espirituais nós tivemos ao longo de nossa vida com Deus, porque nós paramos antes do tempo. Poderia pensar também, lembrando agora de Naamã. Lembra, Naamã, 7 banhos, irmãos. 7. Foi a primeira vez e nada. Ele se recusou no primeiro momento por orgulho, falando que na sua terra havia rios mais limpos, melhores. Não aceitou no primeiro momento, mas aconselhado pelos seus servos. Olha, se o homem de Deus pedisse para você uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Faria.
Que custa 7 banhos? Já foi a primeira, uma frustração, o segundo banho, o terceiro, o quarto, o quinto, mesmo o sexto, irmãos. Provavelmente a gente é levado a pensar que nada aconteceu, mas no 7º banho. A palavra de Deus vai nos falar, né? 2 Reis 5, que a sua pele ficou como uma pele de criança. Imagina como é uma pele de bebê, irmão. Processo. Ali na terra prometida, na conquista, nós lembramos de Canaã, né? Dos muros de Jericó. Mais uma vez, vários dias andando ao redor, tocando trombeta, que coisa parecia insana, sem sentido, mas ao final dos dias veio a ruína, né, dos muros de Jericó. Então, Deus sempre trabalhando em nossas vidas de uma forma processual. Nada acontece com um passo de mágica, irmãos, nada. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar, irmãos. E esse princípio aqui de Josué 3,13, né? Aqui é bem um princípio, né? Assim, não, parece que talvez não esteja muito claro. Talvez quantas vezes os irmãos, eu lendo, passando aqui pelo texto, nem prestamos atenção nessa questão de quando os pés tocassem, né, o rio, né, o milagre aconteceria. Mas de forma assim, mais específica, nós vemos Paulo falando em 1 Coríntios 13:11. Ele vai falar de um processo que é comum à nossa vida natural, né, sem Cristo, é comum, mas que é comum também com a vida espiritual. Então, 1 Coríntios 13:11, ele vai falar, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, irmãos, quantos anos, né, você, eu estamos na fé? Então, de forma semelhante, quando a gente é criança, né, gosta, um jovem gosta de jogar bola, né, ou uma menina antigamente gostava de brincar de boneca, são coisas normais até uma certa idade. Usar chupeta, usar fralda, normais até uma certa idade. Chega um momento que não se pode mais usar. Então, na vida espiritual é assim. No primeiro momento existem dúvidas, né? Existe ainda aquela fraqueza, o pecado ainda existe, tem uma força, parece, sobre nós, mas deve chegar um momento que aquelas práticas de um novo convertido devem chegar ao fim, não devem continuar. Então, 1 Coríntios 13:11, ele vai falar ali no final da primeira, né, dessa primeira epístola, para aquela igreja que nós sabemos, né, com muitos problemas, né, espirituais ou de carnalidade, vai falar exatamente para eles, olha, chega, lá no comecinho era aceitável, concebível, agora já não é mais. E para reforçar essa verdade, não sei se ele tinha em mente exatamente 1 Coríntios 3. Os irmãos vão lembrar lá, vamos ler rapidamente. Eu, porém, irmãos, e falando lá, mais uma vez, Paulo falando para aqueles irmãos, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, tá vendo? Era para vocês já serem adultos, né? Não pude falar, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora, irmãos. Depois de quanto tempo, irmão? Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. E ele vai dar as evidências, ou a evidência da carnalidade daqueles irmãos. Versículo 3, 1 Coríntios 3:3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E aí, irmãos, outra coisa que existe muita carnalidade, sabe? E nesse momento eu louvo a Deus, porque a nossa igreja, de forma unânime, não houve
Em momento nenhum ninguém titubeou, né? Na questão do pastor. Né? Houve assim, de uma forma concisa, todos, né, se manifestaram favoravelmente à vinda do pastor Estevão e da irmã Nina. Mas aqui o que aconteceu? Olha, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Então, irmãos, olha, tá vendo? Aqui, nesse processo de amadurecimento, a igreja de Corinto se encontraram, né, uma situação negativa. Mas não deve ser assim conosco, irmãos. Depois de um ano na fé, nós devemos ter um conhecimento, né, com 5 anos e outro, e com 10 anos outro. Então, essa maturidade, ela deve nos acompanhar a cada ano que passa, irmãos. Que cada aniversário de vida com Deus, de novo nascimento, de nova criatura, seja um aniversário de amadurecimento. Que nesse ano nós sejamos mais maduros, espiritualmente falando, do que no ano passado, e assim sucessivamente. De forma semelhante, irmãos, tanto na questão do amadurecimento, né, de menino para adulto, né, de uma pessoa carnal para uma pessoa espiritual, Paulo vai falar, olha, um grande homem de Deus, nós conhecemos a vida de Paulo, e ele vai falar de algo que ele experimentou também, apesar de ser ter recebido as revelações do próprio Cristo, mas ele vai falar de um processo também que ele experimentou, e muitas vezes até nós experimentamos. Em Atos 20, a partir do versículo 17, irmãos, até o 24, eu leio para os irmãos. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, porque vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Está vendo, irmãos? Isso é um amadurecimento espiritual. Né? Você não apenas aprende, não apenas recebe, mas você passa adiante. E ele vai falar exatamente, olha, não deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então, que bênção, irmãos, hein? Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Está vendo, irmãos? Mais uma vez, nós vemos a palavra, né? A vontade de Deus sendo mostrada, revelada de forma gradativa a mesma Paulo, esse grande homem de Deus, irmãos. Outra, só para reforçar essa questão, irmãos, nós lembramos de amadurecimento, de crescimento, né? Vale a pena também deixar aqui, o autor de Hebreus também vai falar algo parecido na questão do conhecimento das coisas de Deus, né? Então, 1 Coríntios 3, né, aqueles irmãos se acharam reprovados na sua conduta, né, mostrando que eles eram carnais e não espirituais. E o autor de Hebreus vai falar algo parecido. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, está vendo? Eles estavam muito imaturos ainda. Até começando um pouco antes, irmãos, no 5, Hebreus 5, do 11, e até o comecinho do Hebreus 6. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, ele vai falar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Hebreus 5, irmãos, 5, 11. Pois quando já deviam ser mestres, olha que vergonha, irmãos. Já pensou, uma pessoa com muitos anos de idade, ainda ali no parquinho, né? E ele está falando isso em relação às coisas espirituais. Olha, com o tempo que vocês estão na fé, sei lá, 5 anos, 10 anos, vocês tinham que ser mestres.
levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí depois, no Hebreus 6, ele fala, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, irmão, vida com Deus é vida de processo no aprendizado, na comunhão com Deus, na oração. Nós, muitas vezes, na nossa vida de oração, nós apenas oramos no momento das refeições, para agradecer pelas refeições, e sendo que esse processo desse amor, a prática da oração, ele pode se começar assim, no começo, ali bem no início, se orar pelo alimento, por alguma coisinha que deu certo, mas o que Paulo vai falar, por exemplo, orar sem cessar. Então, e o processo da oração, vida de oração é vida de contínua, de oração. Então, irmãos, para hoje, o que eu tinha para os irmãos era exatamente, vamos ter paciência. Inclusive agora nós passamos por todo esse processo do pastorado, nós estávamos sem pastor, e nós oramos, nós buscamos a Deus, havia 5 candidatos, Deus, com sua graça, com sua misericórdia, foi colocando nos nossos corações, no coração daqueles homens, quanto à sua vontade, e foi o processo, foi se afunilando, até que, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus pôs no coração do pastor Estevão, da irmã Nina, que viessem para cá. Então que nós, claro, dentro desse processo, nós possamos continuar a ser bênção para o outro. Eu gostaria que colegas de serviço, que pessoas, que conhecidos viessem a Cristo. E quem sabe agora, através dessa parceria que nós firmamos para a honra e glória de Deus, quem sabe mais pessoas vão chegar à fé, vão chegar à igreja, vão ouvir do Evangelho. Nós vamos estar com atividades, segundo o pastor Estevão, que vamos estar envolvidos assim entre nós, claro, mas com a sociedade, com a Irlande, e que o Senhor Deus, nós possamos ver, constatar daqui a algum tempo que depois desse processo do pastorado, nós possamos ver a boa mão do Senhor em tudo, que Ele vai dando a direção, como Ele deu a Paulo, que Ele deu a cada um de nós, como diz Provérbios, o homem pensa lá nos seus caminhos, mas o Senhor dá a direção, e que nós possamos olhar para trás e ver que depois de todo esse processo, realmente Deus tinha um propósito de usar cada um de nós para a honra e glória dEle, para que mais pessoas cheguem à nossa igreja, à nossa comunidade, recebam a Cristo como Salvador, e que Deus possa venha usar cada um de nós, para lidar com essas pessoas que vão estar chegando na casa dele, para poder amá-las, para poder instruí-las nos caminhos do Senhor. E com certeza, irmãos, isso vai ser bom, mas vamos ter paciência, lembrando desse princípio. Nós somos ansiosos, queremos as coisas para ontem, nós vemos essa questão ali no próprio princípio do maná, as pessoas tinham que pegar só para um dia, às vezes pegar para 2 dias, aí aquele maná apodrecia. Aí nós vemos para o Novo Testamento, Deus falando, Mateus 5, olha, não sejam ansiosos por coisa alguma, olha,
Olhem para os lírios do campo, né? Deus tem mais cuidado com certeza de vocês, preocupação com vocês, do que com os animais, com a sua criação. Então, vamos ter uma palavra de oração e vamos continuar firmes nesse processo, né, da vontade de Deus para nós, para a nossa igreja, enquanto Jesus não volta, né, enquanto Jesus não vem para arrebatar a sua igreja, que nós estejamos trabalhando nesse processo de buscar, né, ser instrumentos para buscar aqueles que estão perdidos, né? E quando Jesus voltar, né, que possa achar cada um de nós fiel. Em nome de Jesus, irmãos. Amém.